Eles ficaram em torno de aproximadamente esse tempo, né, 10 dias, consumindo só aquele pouquinho de chocolate que eles tinham, tomando um pouquinho daquele vinho. Coisa boa, né? Tá no alto da Cordilheira dos Andes tomando vinho, mas olha a situação. Muitos feridos, né? Uma situação caótica. Chegaram ao ponto de comer a pasta de dente, a fome verdadeira começou a aparecer. E quando você tá com fome e sede de verdade, você não come mais para matar a fome, ou você não se hidrata mais para matar a sede. Você simplesmente faz o que é necessário para continuar vivendo. O Nando e o Roberto, esses dois principalmente, eles começaram a focar, a fazer uma coisa que é muito difícil em uma situação real, que é dar energia, dar foco e atenção para aquilo que está dando certo, mesmo que o que esteja dando certo seja pouco. Eles começaram a focar em fatores positivos absurdos, né? A parte primitiva começou a aflorar de forma mais presente. O ser humano, ele está há míseros 3 séculos envolto nessa tecnologia toda, nessa facilidade toda da Revolução Industrial para cá. A gente ainda é muito primitivo. Essa foi uma situação, esse pouso forçado que eles tiveram ali, esse acidente, foi uma situação que rapidamente desligou todos os frescurômetros, tudo aquilo que a gente tem de facilidade aqui social, rachou a máscara social de todo mundo e o ser primitivo aflorou. Por quê? A fome verdadeira bateu. Todos eles ao mesmo tempo, mesmo sem um conversar com o outro, a esse respeito, eles começaram a ter a mesma ideia. Por que a gente não consome a única coisa que a gente tem para saciar a fome aqui e continuar lutando? Que é a carne das pessoas que já pereceram. Quando um foi conversar com o outro, quando o Roberto foi conversar com o Nando, a ideia foi unânime entre os dois. Olha, eu pensei em começar pelo piloto. Veja que a parte social ela já tinha rachado, né? A fome verdadeira aflorou com tal potência que a ideia era uma só, manter a sobrevida. E focar no que estava naquilo que em teoria, entre aspas, era positivo. Eles estavam numa região gelada, temperatura abaixo de 0, o que é ideal para conservar um corpo, né? Você ia ter um estoque de carne, um estoque de proteína, que aí sim é o foco real dentro de uma situação dessa. Inicialmente foi difícil enxergar dessa maneira, mas rapidamente eles começaram a entender que eles estavam consumindo proteína para manter a sobrevida. Para voltar para casa, eles começaram a fazer todo o possível e o impossível em nome das pessoas que amavam eles e que estavam em casa esperando por eles. Então foi feito um pacto entre eles, que dizia mais ou menos o seguinte: se eu morrer, você toma o meu corpo, se alimenta dele, e se você sair daqui, você vai dizer para minha família, vai dizer para os meus pais que eu de alguma forma vivo em você e que eu dei a minha vida para que você saísse daqui. Então é uma coisa muito profunda, é algo muito notório. Eles fizeram todo o necessário para sair de lá, e aquilo que é mais chocante, né, que ficou mundialmente conhecido, que foi comer a carne humana. Existem vários e vários detalhes. Então veja, eles passaram por um acidente aeronáutico, logo depois uma avalanche cobriu a fuselagem toda, desceu de forma avassaladora, assustadora da montanha, matou mais alguns dos sobreviventes e soterrou a aeronave. Eles demoraram mais um tempo tendo que cavar e sair de lá antes que o ar acabasse. Então teve mais esse detalhe aí. Quando você pensa que não aconteceu tudo que poderia acontecer, vai lá e acontece mais coisas. Isso é muito marcante, né? Um sargento no exército sempre me lembrava disso. Quando eu estava no jangal com a lama até o pescoço, ele falava: guerreiro, poderia ser pior. E aí você pensa, como que poderia ser pior? Esse é um exemplo, né? Após passar por um acidente aeronáutico, perder um monte de companheiro ali, vinha uma avalanche ceifar a vida de mais alguns. Então, só para a gente ter uma ideia de como as coisas podem acontecer. O Nando começou a fazer testes. Ele teve que aprender a andar na neve sem afundar, teve que bolar aquela ideia das sapatilhas para neve, para não afundar na neve, né? Distribuir melhor o peso, não afundar na neve. Confeccionou ao longo de vários dias, praticamente 60 e poucos dias ali, equipamentos para poder transitar e percorrer distâncias na neve. E com aquela informação de que ninguém mais estava buscando eles, ele, o Roberto e mais uma pessoa, eles abandonaram o local do acidente em busca de ajuda. O Nando teve a hombridade de falar o seguinte para a pessoa que ia ficar responsável pelo acampamento: se a gente não voltar, se a gente não conseguir buscar ajuda, vocês têm a minha autorização para utilizar o corpo da minha mãe e da minha irmã
dava para consumir os recursos ali em termos de proteína e continuar lutando. Então olha a psique, olha o psicológico do Nando Parrado, impressionante. Eles passaram 3 dias sendo vistos pelo pessoal que ficou ali na fuselagem, no acampamento. Foram avistados por 3 dias subindo uma encosta absurda para poder tentar transpor a Cordilheira dos Andes e manter aquela direção que era a direção oeste, dita lá pelo piloto, né, para tentar chegar aos Andes. Uma das pessoas, quando chegou na metade do caminho, resolveu voltar e somente o Nando e o Roberto continuaram a caminhada. Alpinistas modernos já refizeram essa trajetória do Nando e do Roberto e foram unânimes em dizer o seguinte: eles não sabem como, com equipamentos confeccionados com as sobras do acidente, eles conseguiram transitar e percorrer aquelas encostas, escalar aquela quantidade de montanha, transitar aquilo tudo. Depois de 3 dias, o Roberto e o Nando avistaram lá do alto daquele local, na direção oposta, na direção leste, aquilo que parecia ser uma estrada. Anos depois, tempos depois, né, de ter saído da sobrevivência, eles descobriram que aquilo que eles tinham avistado lá realmente era uma estrada, mas como eles não tinham certeza de que era uma estrada e não tinham essa informação, eles resolveram continuar para o oeste, né, mantendo ali a direção oeste. Mantiveram a direção oeste, caminharam por 10 dias, né, eles tinham feito também um estoque de carne humana ali, dentro de um acondicionado em pacotinhos para poder transitar. E depois de 10 dias, eles descendo um grande vale que eles encontraram, eles começaram a avistar pela primeira vez, após 60 e tantos dias ali de sobrevivência, uma vegetação mais esverdeada ali, e encontraram um grande rio. Descansando na beira desse grande rio, o Nando e o Roberto avistaram um camponês, né, um senhor que avistou eles. E eles tentavam se comunicar ali através do rio, mas o som da água não permitia a comunicação correta. O Nando tinha um pedaço de papel, um pequeno lápis, ao qual ele ia anotando algumas coisas ali durante a sobrevivência. Ele escreveu nesse pequeno papel: somos os sobreviventes do avião que desapareceu, estamos há 69 dias, 70 dias, eu acho que já nesse caso, perdidos, e a gente precisa de ajuda. Amarrou isso numa pedra, jogou por cima do rio para o camponês. O camponês leu aquilo, fez sinal para que eles aguardassem, embrulhou um pedaço de pão e queijo e salame, algumas coisinhas que ele tinha ali na montaria dele. Ele estava com um pequeno cavalo, ele era um boiadeiro chileno trabalhando naquela região. Envolveu tudo isso num pacotinho, jogou de volta para eles poderem se alimentar, fez sinal para que eles aguardassem e saiu em busca de ajuda.